Na confusão que te cerca, Deus está cuidando de você. Há momentos na vida em que tudo parece sair do lugar ao mesmo tempo. Os planos que pareciam sólidos começam a se desfazer como areia entre os dedos. Os caminhos que pareciam claros se tornam nebulosos. E o coração, confuso, tenta encontrar respostas que simplesmente não vêm. A mente busca lógica, mas só encontra silêncio. O coração procura direção, mas parece estar em meio a uma névoa densa. É nesse terreno de incertezas que muitos começam a questionar: será que Deus realmente está cuidando de mim? A confusão tem o poder de distorcer percepções. Ela transforma pausas em abandono, silêncios em ausência e reviravoltas em sinais de fracasso. No entanto, a perspectiva humana é limitada. Enquanto enxergamos peças soltas e desconexas, Deus enxerga o quadro completo. Enquanto você vê caos, Ele vê construção. Enquanto você sente insegurança, Ele está movendo peças que ainda não consegue perceber. A Bíblia está repleta de histórias em que a confusão aparente era, na verdade, o cenário perfeito para Deus agir. José foi traído e vendido como escravo, sem entender que aquele caminho doloroso o levaria a governar o Egito. Moisés viu o povo preso entre o mar e os exércitos do Egito, sem imaginar que Deus abriria um caminho impossível. Os discípulos viram Jesus crucificado e pensaram que tudo tinha acabado, quando, na verdade, era o início da maior vitória da história. Em todos esses casos, a confusão não era um sinal de abandono, mas o palco da manifestação divina. Quando o coração está cercado por confusão, a tendência natural é correr, lutar, tentar controlar cada detalhe para recuperar a sensação de segurança. Mas Deus convida você a fazer algo diferente. Parar, respirar e enxergar com os olhos da fé. Ele não perdeu o controle da sua vida por um segundo sequer. Cada detalhe, até os mais confusos, está sendo usado para construir algo que, em breve, fará sentido. Este vídeo é um convite para você mudar a forma de enxergar a confusão que o cerca. Aqui, você será conduzido por uma jornada profunda, onde fé, reflexão e revelação se encontram. Vamos explorar como Deus age silenciosamente nos bastidores, como Ele usa períodos de incerteza para fortalecer sua fé, e como é possível encontrar clareza mesmo quando nada parece claro. Você não está perdido, e muito menos esquecido. A confusão que o cerca pode parecer um labirinto, mas Deus conhece cada caminho e já preparou a saída. O que hoje parece desordem será, no tempo certo, testemunho de que Ele esteve cuidando de tudo desde o início. A confusão como porta de revelação. Quando tudo parece confuso, a reação natural é buscar respostas imediatas, tentar entender cada detalhe e encontrar lógica em meio ao caos. No entanto, há momentos em que a confusão não vem para destruir, mas para abrir uma nova porta de revelação espiritual. É exatamente nesses períodos em que nada parece fazer sentido que Deus costuma revelar dimensões do seu caráter, do seu cuidado e do seu propósito, que nunca seriam percebidas em tempos de estabilidade. A confusão, aos olhos humanos, é desordem. Aos olhos de Deus, é muitas vezes o terreno perfeito para uma revelação transformadora. Na história bíblica, encontramos inúmeras situações em que a confusão foi o prelúdio de algo grandioso. Pense em Abraão, chamado para sair de sua terra sem saber para onde estava indo. Ele poderia ter ficado paralisado pela falta de informações, mas escolheu confiar em Deus no meio da incerteza. Cada passo dado na confusão se tornou um passo rumo ao cumprimento da promessa. O que parecia desorientação era, na verdade, uma jornada de revelação. Outro exemplo poderoso é o de Gideão. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele estava escondido, confuso sobre como alguém tão pequeno poderia realizar algo tão grande. Mas foi nesse cenário de insegurança e desordem interior que Deus se apresentou a ele como: "O Senhor é contigo, homem valente." A confusão de Gideão se tornou a porta pela qual ele conheceu um Deus que capacita os improváveis. Muitas vezes, esperamos que a revelação venha em momentos de calma, mas Deus escolhe, intencionalmente, manifestar-se em meio à desorganização aparente. Isso porque, quando tudo está claro e sob nosso controle, tendemos a depender de nós mesmos. Mas quando a confusão nos cerca,
somos forçados a levantar os olhos e buscar algo maior do que nossa própria lógica. A revelação vem quando reconhecemos que não sabemos o caminho, mas confiamos em quem o conhece. Na prática, isso significa mudar nossa postura diante da confusão. Em vez de resisti-la com desespero, podemos recebê-la como um chamado para ouvir mais atentamente a voz de Deus. Podemos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar no meio disso? Essa pergunta abre portas que o desespero fecha. Ela transforma a confusão de obstáculo em oportunidade. É importante entender que a confusão não é evidência de ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é o lugar onde ele fala de forma mais profunda. Foi no meio de uma sarça ardente no deserto, longe de qualquer estrutura organizada, que Moisés recebeu seu chamado. Foi no vale de ossos secos, um cenário completamente caótico, que Ezequiel viu a glória de Deus e testemunhou um exército ressurgir. Deus não está limitado à ordem humana. Ele age no improvável, no inesperado e até no confuso. Por isso, quando a vida parecer um quebra-cabeça com peças que não se encaixam, lembre-se, Ele é o único que vê a imagem completa. A revelação não vem quando tudo está resolvido, mas quando, mesmo sem entender, escolhemos permanecer na presença dEle. Se você está em um momento de confusão, não fuja. Pare, escute, ore. A confusão pode ser o portal que Deus escolheu para te mostrar algo que, em tempos tranquilos, você nunca enxergaria. É no escuro da noite que as estrelas se tornam visíveis, e é na confusão que muitas vezes a luz da revelação divina brilha com mais intensidade. Quando os planos desmoronam, o propósito se revela. Todos nós fazemos planos, planejamos caminhos, projetamos metas, construímos expectativas sobre como a vida deveria acontecer. Quando tudo segue conforme o planejado, sentimos uma sensação de segurança e controle. Mas quando esses planos começam a ruir, quando portas se fecham inesperadamente e caminhos bem traçados desmoronam diante dos nossos olhos, a confusão se instala. É nesse momento que muitos se perguntam: onde está Deus? Porém, a verdade é que, frequentemente, é justamente quando nossos planos falham que o propósito divino começa a se revelar. Os planos humanos são limitados porque enxergamos de forma parcial. Criamos rotas baseadas no que sabemos hoje, mas Deus constrói caminhos baseados no que Ele já conhece do amanhã. Quando um plano desmorona, não é sinal de que Deus perdeu o controle. É sinal de que Ele está realinhando tudo para que o seu propósito prevaleça. O que parece fracasso é, muitas vezes, apenas uma mudança de rota conduzida pelas mãos dele. José é um exemplo claro disso. Ele tinha sonhos grandiosos, mas nada aconteceu da forma que ele imaginava. Em vez de reconhecimento imediato, foi traído, vendido e preso injustamente. Aos olhos humanos, tudo havia dado errado, mas na realidade, Deus estava usando cada desmoronamento para levá-lo exatamente ao lugar onde deveria estar. O plano de José não incluía a prisão, mas o propósito de Deus incluía o Egito, o governo e a preservação de uma nação inteira. Outro exemplo poderoso é o de Paulo. Ele desejava pregar em certos lugares, mas o Espírito Santo o impediu repetidamente. Para quem olhava de fora, parecia frustração e planos frustrados. Mas Deus tinha um propósito maior: levá-lo à Macedônia, onde um grande mover aconteceria. O fechamento de portas não foi rejeição, foi redirecionamento. Na prática, isso nos ensina que, quando nossos planos desmoronam, não devemos correr para reconstruí-los às pressas com nossas próprias mãos. Devemos, primeiro, buscar entender se Deus não está conduzindo a história para uma direção diferente. A confusão que sentimos nesses momentos é natural, mas ela não significa desordem espiritual. Significa apenas que o roteiro humano está sendo substituído pelo roteiro divino. Essa transição, porém, é desconfortável. A mente tenta encontrar lógica, o coração quer respostas rápidas e a ansiedade começa a falar alto. É aí que entra a fé. Confiar em Deus quando tudo está alinhado é fácil. Confiar quando os planos ruem exige maturidade espiritual. É nesse espaço de aparente descontrole que ele revela camadas mais profundas do seu cuidado. É importante lembrar que os planos de Deus não falham. Eles podem não se alinhar aos nossos prazos ou expectativas, mas são perfeitos em tempo e execução.
O desmoronamento dos nossos planos não é o fim da caminhada. É muitas vezes o início de um novo trajeto que não estava no nosso mapa, mas sempre esteve no dele. Portanto, quando você se deparar com situações em que seus projetos parecem desmoronar, respire e olhe para cima. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu? Pergunte, para onde Deus está me levando através disso? Essa mudança de pergunta transforma a confusão em terreno fértil para a revelação. Os planos humanos podem falhar, mas o propósito de Deus é inabalável. E muitas vezes, é no exato momento em que tudo o que construímos desaba, que Ele começa a erguer algo muito maior, muito mais sólido e infinitamente mais alinhado ao seu coração. O Deus que age no invisível. Um dos maiores desafios em tempos de confusão é lidar com o silêncio aparente de Deus. Quando não vemos mudanças imediatas, quando as circunstâncias permanecem turvas e nenhum sinal visível surge, a mente inquieta começa a questionar: será que Ele está mesmo agindo? A verdade é que Deus trabalha de maneiras que muitas vezes estão além do nosso campo de visão. Ele age no invisível, nos bastidores da história, alinhando peças que só farão sentido no tempo certo. Assim como as raízes crescem silenciosamente debaixo da terra, antes que qualquer broto apareça, Deus opera de forma profunda e invisível antes de manifestar sua obra de maneira visível. O fato de você não estar vendo não significa que nada está acontecendo. Na realidade, algumas das maiores obras de Deus estão sendo construídas em silêncio. Na história de Esther, por exemplo, não há uma única menção direta ao nome de Deus no livro, mas sua ação invisível é evidente em cada detalhe. Enquanto Esther era preparada no palácio, enquanto Mordecai estava posicionado nos portões e Amã tramava seus planos, Deus estava conduzindo tudo discretamente para a salvação de um povo inteiro. O nome dele não foi pronunciado, mas sua mão estava em movimento constante. José também viveu essa realidade. Durante os anos em que esteve preso injustamente, não havia sinais visíveis de que Deus estava agindo. Nenhum milagre espetacular aconteceu naquele período, mas foi exatamente ali, no aparente silêncio, que Deus estava preparando os bastidores para elevá-lo ao governo do Egito no tempo certo. Se José tivesse interpretado o silêncio como abandono, teria perdido a oportunidade de permanecer fiel e pronto para o momento da revelação. Essa atuação invisível de Deus exige de nós uma fé que vai além daquilo que os olhos enxergam. É a fé que confia não nos sinais, mas no caráter dele. Hebreus 11:1 descreve a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando tudo parece confuso e nada é perceptível, essa convicção se torna o alicerce. Na prática, aprender a confiar no Deus que age no invisível significa desistir da necessidade de entender cada etapa do processo. Significa descansar no fato de que ele não dorme, não se distrai e não deixa nada ao acaso. Significa aceitar que, mesmo sem respostas visíveis, há um plano em andamento, e esse plano é perfeito. Pense em um grande teatro. O público só vê o palco, as cenas e os atores, mas não enxerga os bastidores, onde técnicos, diretores e operadores trabalham para que tudo aconteça no momento exato. Deus é o diretor que atua nos bastidores, preparando cenas que, no momento certo, se desenrolarão diante dos seus olhos de forma perfeita. Outro ponto essencial é que o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes queremos que Ele haja agora, da forma que imaginamos, mas Ele trabalha de acordo com sua sabedoria eterna. O atraso aparente não é inatividade, é preparação. Enquanto você espera, Ele está alinhando corações, movendo circunstâncias, abrindo caminhos e fechando portas que você nem sabe que existem. Portanto, quando a confusão se levantar e você não enxergar saída, lembre-se, a ausência de evidências visíveis não é ausência de ação divina. É apenas uma etapa silenciosa do plano perfeito. Deus nunca deixa de agir. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. E no tempo exato, aquilo que hoje está escondido será revelado com clareza, e você perceberá que Ele nunca deixou de cuidar de cada detalhe. O coração no olho do furacão. Quando a confusão nos cerca,
Muitas vezes sentimos como se estivéssemos no meio de um furacão. Tudo gira ao redor com velocidade, decisões se acumulam, emoções se intensificam e a mente parece incapaz de acompanhar o ritmo do caos. Nesse cenário, manter o coração firme parece impossível. No entanto, assim como no centro de um furacão existe uma região de calma, o olho. É possível encontrar estabilidade interior mesmo quando tudo ao redor está desordenado. O segredo não está em fazer o caos parar, mas em aprender a permanecer no lugar certo, o centro da presença de Deus. A vida espiritual não elimina as tempestades, mas nos ensina a atravessá-las com o coração ancorado. Jesus nunca prometeu a ausência de tribulações. Pelo contrário, disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa declaração não é um consolo vazio, é uma chave espiritual. A vitória dele é a nossa base de estabilidade no meio dos ventos. Quando o exterior balança, o interior pode permanecer firme. Na prática, isso significa que a paz interior não depende da ausência de problemas, mas da consciência constante de quem está no controle. Os discípulos viveram isso de forma literal. Em meio à tempestade no mar, desesperados e temendo a morte, encontraram Jesus dormindo no barco. Para eles, aquilo parecia absurdo. Para ele, era natural. Seu coração estava completamente ancorado no Pai. O vento e as ondas não tinham poder para abalar sua confiança. Esse episódio revela algo profundo. O caos externo não precisa ditar o estado do coração. Podemos estar cercados de confusão e, ainda assim, manter uma postura de confiança silenciosa. Isso não significa ignorar a realidade ou negar emoções, mas aprender a não ser governado por elas. É escolher todos os dias manter-se no olho do furacão espiritual, aquele lugar onde a presença de Deus se torna mais real do que qualquer barulho ao redor. Para chegar a esse lugar, é necessário desenvolver uma disciplina de interioridade. Isso envolve momentos de oração sincera, meditação na palavra, respiração consciente e, principalmente, lembrar constantemente quem Deus é. Quando os pensamentos tentam nos puxar para o turbilhão de preocupações, precisamos intencionalmente trazê-los de volta para o centro. É um exercício de fé e foco, repetido diariamente até que se torne natural. Outro ponto essencial é entender que a calma no coração não é sinal de fraqueza, mas de confiança madura. A cultura atual valoriza respostas rápidas, ação constante e controle absoluto. Mas o reino de Deus valoriza confiança, descanso e fé no invisível. Permanecer calmo enquanto tudo está em movimento ao redor é um ato de resistência espiritual, uma declaração silenciosa de que Deus reina mesmo no meio do caos. Muitos personagens bíblicos viveram seus furacões pessoais. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas permaneceu em paz porque sabia em quem confiava. Paulo e Silas cantaram dentro da prisão, transformando um ambiente de confusão em um altar de louvor. Esses exemplos mostram que o olho do furacão não é um lugar inalcançável. É um estado de coração cultivado pela fé. Portanto, quando a confusão te cercar e os ventos parecerem fortes demais, não tente lutar contra a tempestade com a força dos braços. Em vez disso, encontre o centro. Aproxime-se da presença de Deus. Silencie o barulho interno e firme seus pensamentos na fidelidade dele. O caos pode continuar lá fora por um tempo, mas o seu coração não precisa ser arrastado por ele. No centro da presença divina há uma calma que nenhuma tempestade pode roubar. Aprendendo a confiar sem entender. Confiar é simples quando tudo está claro. Quando os planos se alinham, as portas se abrem e as circunstâncias fazem sentido, a fé flui naturalmente. Mas a verdadeira confiança é forjada quando nada está claro, quando perguntas ficam sem resposta e quando os caminhos parecem levar a lugar nenhum. É nesse território de incertezas que Deus nos convida a aprender uma fé mais profunda. Confiar sem entender. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus revela que seu modo de agir ultrapassa completamente a lógica humana. Abraão foi chamado a deixar sua terra sem saber para onde iria. Não havia mapa, explicação detalhada ou garantias humanas. Havia apenas uma voz divina dizendo: vai. Confiar naquele momento
Significava caminhar com base em uma promessa, não em uma compreensão plena. Muitas vezes queremos seguir a Deus como quem lê um manual passo a passo, mas Ele não oferece isso. Ele oferece sua presença. E confiar sem entender é, na essência, escolher acreditar mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias visíveis. É declarar: eu não sei como isso vai terminar, mas sei quem está comigo no processo. Na prática, isso envolve abrir mão da necessidade de ter todas as respostas. A mente ansiosa quer explicações rápidas para se sentir segura. Mas a fé madura encontra segurança não em respostas, mas em relacionamento. Quando confiamos em Deus, não estamos nos apoiando em probabilidades ou garantias humanas, mas em um Deus que já viu o fim desde o começo. Pense em José. Ele não entendeu por que foi traído, por que foi vendido ou por que acabou preso injustamente. Durante anos viveu situações que não faziam sentido algum. Mas, ao olhar para trás, percebeu que cada passo fazia parte de um plano maior. Se ele tivesse exigido entender tudo antes de confiar, teria desistido no meio do caminho. Outro exemplo poderoso é Maria, mãe de Jesus. Ao receber a notícia de que seria mãe do Salvador, sua pergunta foi: como se fará isso? A resposta de Deus não foi uma explicação detalhada, mas uma afirmação de que o Espírito Santo faria o impossível. Ela escolheu confiar mesmo sem compreender plenamente. Essa atitude a posicionou no centro de um dos maiores milagres da história. Confiar sem entender também significa aceitar que Deus tem uma perspectiva que nós não temos. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas fragmentos. Assim como alguém que observa de perto uma tapeçaria vê nós e fios soltos, mas quem observa de longe vê um desenho perfeito. Nossa visão limitada não revela o propósito total, mas a dele sim. Na caminhada espiritual, haverá momentos em que Deus parecerá silencioso ou até contraditório aos nossos olhos. Nesses momentos, a confiança sem entendimento é o que nos sustenta. É como andar por um corredor escuro segurando firmemente a mão de quem conhece o caminho. Não é sobre enxergar, é sobre segurar. Essa confiança é construída aos poucos, em decisões diárias. Cada vez que escolhemos crer em meio à confusão, fortalecemos nossos músculos espirituais. Cada "eu confio" dito entre lágrimas é uma semente que, no tempo certo, produzirá frutos de paz e maturidade. Portanto, quando você se encontrar em uma estação onde nada faz sentido, não corra em busca desesperada de explicações. Corra para Deus. Diga a Ele: eu não entendo, mas confio. Essa é uma das orações mais poderosas que alguém pode fazer. Porque quando a compreensão falha, a confiança abre caminhos que a lógica jamais abriria. A linguagem silenciosa de Deus na confusão. Quando a confusão se instala, muitas pessoas esperam que Deus se manifeste com sinais claros, vozes audíveis ou respostas imediatas. Elas acreditam que, se Ele está agindo, isso será evidente e visível. No entanto, uma das formas mais profundas e consistentes com que Deus fala é através do silêncio e de sinais sutis. Ele não grita no barulho do mundo. Muitas vezes, sussurra no íntimo do coração. Aprender a reconhecer essa linguagem silenciosa é uma das chaves mais poderosas para atravessar períodos de confusão com fé inabalável. Na história de Elias, encontramos um exemplo perfeito disso. Após um período intenso de confronto e fuga, Elias se escondeu em uma caverna, confuso e exausto. Ele esperava que Deus se manifestasse de maneira espetacular, no vento forte, no terremoto ou no fogo. Mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações grandiosas. Ele veio em um sussurro suave. Essa cena revela uma verdade profunda. Deus nem sempre fala como esperamos. Ele escolhe se revelar de maneiras que exigem quietude e atenção interior para serem percebidas. A confusão tende a gerar barulho interno, pensamentos acelerados, emoções intensas e questionamentos incessantes criam um ambiente mental turbulento. Nesse contexto, a voz silenciosa de Deus não é percebida porque a mente está ocupada demais com seu próprio ruído. Por isso, aprender a reconhecer sua linguagem exige cultivar momentos de pausa e silêncio intencional. Na prática, isso significa desacelerar deliberadamente.
Significa reservar momentos no dia para silenciar não apenas o ambiente externo, mas também o interior. É fechar os olhos, respirar profundamente e direcionar a atenção para Deus dizendo: fala comigo no teu tempo, da tua maneira. É nesse espaço de quietude que sua voz começa a emergir, não como uma explosão, mas como uma brisa suave que traz paz e direção. A linguagem silenciosa de Deus também se manifesta por meio da paz interior. Muitas vezes, Ele não dá uma resposta verbal, mas concede uma sensação profunda e inexplicável de tranquilidade em relação a uma decisão ou caminho. Essa paz não é emocional passageira, é uma certeza espiritual que excede o entendimento. Filipenses 4:7 descreve isso perfeitamente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Além disso, Deus fala através de pequenas confirmações, encontros inesperados, palavras aparentemente simples em momentos exatos, versículos que saltam aos olhos durante a leitura da Bíblia. Ele usa meios discretos para guiar, como quem acende pequenas luzes no caminho ao invés de iluminar tudo de uma vez. Isso exige sensibilidade espiritual, e essa sensibilidade cresce quanto mais tempo passamos em comunhão com Ele. Outro ponto importante é que a linguagem silenciosa de Deus nunca contradiz sua palavra. Qualquer impressão interior ou sinal sutil deve ser testado à luz das Escrituras. Ele não é Deus de confusão, mas de ordem. Sua voz silenciosa traz alinhamento, nunca caos. Muitos esperam respostas imediatas e espetaculares, mas Deus, em sua sabedoria, sabe que respostas assim muitas vezes nos fariam depender mais dos sinais do que do relacionamento. Por isso, Ele nos treina a ouvir na quietude, a discernir no silêncio, a perceber no sutil. Isso não é ausência de comunicação. É um convite para um nível mais profundo de intimidade. Portanto, se você está atravessando um momento confuso e parece não ouvir nada, não conclua que Deus se calou. Talvez Ele esteja falando em uma frequência mais baixa do que o barulho ao seu redor. Reduza o volume da ansiedade, da pressa e das exigências. Aproxime-se com reverência e paciência. É nesse terreno silencioso que muitas das maiores revelações são recebidas. Rompendo com a ilusão do controle. Um dos fatores que mais intensificam a confusão interior é a tentativa constante de manter o controle sobre tudo. A mente humana busca previsibilidade para se sentir segura. Então, quando os planos se desalinham e as circunstâncias fogem do previsto, a ansiedade cresce e a confusão se instala. A verdade é que grande parte do sofrimento emocional nesses momentos nasce não dos eventos em si, mas da resistência em aceitar que não controlamos todas as coisas. Romper com essa ilusão é um passo decisivo para experimentar a paz de Deus no meio do caos. Desde cedo, aprendemos a construir estratégias para garantir resultados. Planejamos, organizamos, prevemos, antecipamos. Tudo isso tem seu valor, mas quando a necessidade de controle ultrapassa os limites da confiança em Deus, o resultado é exaustão. Tentamos carregar nos ombros responsabilidades que não nos pertencem. Buscamos controlar pessoas, circunstâncias e até o tempo, como se isso fosse possível. Quando a realidade mostra seus limites, porque inevitavelmente mostrará, a frustração toma conta. A Bíblia nos mostra repetidamente que Deus é quem tem o controle supremo e não o ser humano. Pense em Jó, um homem justo, rico, influente e cercado de segurança. Em um único dia, tudo lhe foi tirado. Seus planos, sua estrutura, seu controle ruíram completamente. Ainda assim, no meio da confusão mais profunda, ele declarou: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu algo que muitos demoram a compreender. Nada estava realmente em suas mãos desde o início. Outro exemplo é Moisés diante do Mar Vermelho. Não havia estratégia humana que pudesse abrir aquele caminho. O povo estava cercado e sem opções. Naquele momento, Deus mostrou que controle humano tem limites claros, mas o controle divino não conhece barreiras. Com uma única ordem, o impossível se tornou realidade. Na prática, romper com a ilusão do controle envolve um reposicionamento interior. Significa reconhecer:
Eu não tenho todas as respostas. Eu não posso controlar todas as variáveis. Mas eu conheço aquele que governa tudo. Essa entrega não é passividade, é sabedoria espiritual. É liberar a necessidade de dominar tudo para confiar naquele que domina os céus e a terra. Um dos maiores erros que cometemos em tempos de confusão é tentar resolver rapidamente o que Deus está pedindo para entregar. Queremos consertar o que está quebrado, antecipar resultados, forçar portas a se abrirem. Mas quando tentamos fazer isso no lugar de Deus, acabamos atrasando o processo e nos cansando desnecessariamente. A verdadeira liberdade surge quando dizemos: Senhor, eu fiz a minha parte, agora entrego o restante nas tuas mãos. Isso não significa irresponsabilidade. Significa agir com diligência naquilo que está ao nosso alcance e descansar naquilo que está além dele. É o equilíbrio entre ação e entrega. É como um agricultor que planta, rega e cuida, mas sabe que não tem poder para fazer a semente germinar. A parte invisível pertence a Deus. Outro aspecto essencial é que a necessidade de controle muitas vezes nasce do medo. Medo de perder, de sofrer, de ser surpreendido. Quando reconhecemos que Deus é bom, sábio e fiel, o medo começa a perder força. A confiança nele nos liberta da necessidade desesperada de controlar tudo, porque sabemos que, mesmo quando não entendemos, ele está cuidando. Portanto, se a confusão tem te deixado exausto por tentar controlar o incontrolável, respire e solte. Reconheça os limites das suas mãos e a infinitude das mãos de Deus. Ele não precisa da sua vigilância constante para manter o universo em ordem. Ele é soberano. E quando você rompe com a ilusão do controle, a paz que estava sufocada pela ansiedade começa a florescer novamente, encontrando clareza na palavra. Em meio à confusão, uma das primeiras coisas que a mente faz é buscar respostas em todos os lugares possíveis. Conselhos de amigos, opiniões nas redes sociais, análises racionais, comparações com histórias alheias. Embora alguns desses meios possam oferecer perspectivas úteis, nenhum deles tem o poder de trazer verdadeira clareza espiritual. Somente a palavra de Deus possui a capacidade de iluminar caminhos escuros, organizar pensamentos dispersos e ancorar a alma em meio ao caos. A palavra não é apenas um texto antigo, é uma voz viva que continua falando com precisão divina aos corações que se abrem para ouvi-la. O Salmo 119:105 afirma: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa metáfora revela algo profundo. Em tempos de escuridão e confusão, não precisamos de um holofote que mostre o caminho inteiro. Precisamos de uma lâmpada que ilumine o próximo passo. A palavra de Deus faz exatamente isso. Ela não necessariamente responde todas as perguntas de uma só vez, mas oferece direção suficiente para que o coração avance com segurança. Pense em quantas vezes, no meio de dúvidas intensas, uma única passagem bíblica trouxe clareza repentina. Não se trata de coincidência, mas de ação do Espírito Santo que utiliza a palavra para alinhar nosso interior. É como se, em meio a um nevoeiro denso, uma luz se acendesse à frente, mostrando que há, sim, um caminho a seguir, mesmo que apenas um passo de cada vez. Jesus enfrentou situações de pressão e confusão também. No deserto, cercado por tentações e desafios, foi a palavra que ele utilizou como arma e guia. Cada resposta dada ao inimigo era baseada nas Escrituras. Isso mostra que a palavra não é apenas uma fonte de consolo, mas uma ferramenta prática para enfrentar e dissipar a confusão. Na prática, encontrar clareza na palavra exige mais do que uma leitura superficial. Exige tempo, atenção e abertura. É necessário ler com o coração disposto a ouvir, não apenas com os olhos apressados. É perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar aqui? É meditar, refletir, permitir que cada versículo penetre fundo. Muitas vezes, a resposta não vem na primeira leitura, mas surge aos poucos, à medida que a mente se aquieta e o Espírito fala. Outro aspecto essencial é que a palavra de Deus tem o poder de alinhar os pensamentos. Quando a confusão toma conta, pensamentos distorcidos e emoções intensas costumam dominar. A palavra age como um prumo, revelando o que está desalinhado e trazendo de volta a verdade. Ela expõe mentiras internas,
revela motivações escondidas e reposiciona o coração. Além disso, a palavra é fonte de consolo real. Em momentos de desordem emocional, versículos que falam do cuidado, da fidelidade e da soberania de Deus funcionam como âncoras firmes. Textos como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Tem sustentado incontáveis corações ao longo da história. Também é importante lembrar que a clareza vinda da palavra, muitas vezes, não é emocionalmente explosiva, mas serena e profunda. Ela pode vir como um versículo que se repete silenciosamente na mente ao longo do dia, como uma frase que salta do texto e ecoa no coração, como uma certeza suave que substitui a dúvida barulhenta. Portanto, em vez de correr para todos os lados em busca de respostas rápidas, volte-se para a palavra. Desligue o barulho externo, abra as Escrituras e permita que Deus fale. A clareza que você procura não está em opiniões humanas, está nas páginas vivas da verdade eterna. E quando a luz da palavra começa a brilhar, mesmo a confusão mais densa não pode resistir. A oração que troca caos por presença. A oração, em tempos de confusão, não é apenas uma prática religiosa ou um ritual repetitivo. Ela é, na essência, uma troca profunda. Levamos nosso caos diante de Deus e recebemos sua presença em troca. Quando o coração está agitado, a mente cheia de perguntas e as emoções em conflito, a oração se torna um refúgio silencioso onde o invisível se manifesta e o confuso começa a se alinhar. Não é a eloquência das palavras que transforma a realidade interior, mas a sinceridade de um coração que se aproxima do Pai com confiança, mesmo sem ter todas as respostas. Muitas pessoas associam oração a momentos de calmaria, mas na verdade é no meio da turbulência que ela se torna mais poderosa. Jesus, em seu momento de maior agonia no Getsêmani, não recorreu a discursos elaborados, mas se lançou diante do Pai com intensidade e verdade. Ele levou sua angústia, suas emoções e sua entrega total em oração. Ali, no meio da tensão, encontrou força para cumprir seu propósito. A oração não removeu imediatamente a situação difícil, mas trouxe presença e poder para atravessá-la. Na prática, isso significa que a oração em tempos de confusão não precisa ter palavras perfeitas. Deus não espera discursos ensaiados. Ele ouve a sinceridade. Pode ser um clamor silencioso, um suspiro profundo, lágrimas derramadas no quarto, frases curtas repetidas com fé. O importante é que seja real. Oração verdadeira não é performance, é encontro. Além disso, a oração muda o foco. Quando estamos confusos, tendemos a fixar os olhos nos problemas, tentando analisá-los de todos os ângulos. A oração levanta nosso olhar, tirando-o do caos e direcionando-o para Deus. Essa mudança de perspectiva não altera instantaneamente as circunstâncias, mas transforma completamente a forma como as enfrentamos. É como entrar em uma sala escura e acender uma luz. Os objetos continuam os mesmos, mas agora conseguimos enxergá-los com clareza. Outro ponto essencial é que a oração cria um ambiente interior onde a paz de Deus pode habitar. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é produzida por raciocínio lógico, mas é um presente sobrenatural concedido àqueles que escolhem confiar e entregar. Ao orar, também damos espaço para que o Espírito Santo nos revele direções sutis. Muitas vezes, não percebemos sua orientação no meio do barulho interno, mas quando nos ajoelhamos, literal ou simbolicamente, e abrimos o coração, ele sussurra caminhos, traz convicções suaves, muda sentimentos enraizados. O que antes parecia um labirinto começa a ganhar forma e sentido, não porque todos os problemas se resolveram, mas porque a presença dele muda tudo. É importante compreender que a oração não é uma ferramenta de controle espiritual. Ela não é um mecanismo para forçar Deus a agir do nosso jeito, mas um meio de alinhar nosso coração à vontade dele.
Quando oramos de verdade, muitas vezes não é Deus que muda a situação primeiro. Somos nós que somos transformados por dentro. Nossa percepção muda, nossa fé se fortalece e nossa paz cresce. Por fim, a oração é o lugar onde deixamos o peso e recebemos descanso. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando falamos com Ele no meio da confusão, não estamos apenas transferindo palavras, estamos entregando cargas que não fomos feitos para carregar sozinhos. O caos pode continuar lá fora, mas dentro, algo muda profundamente. Sua presença toma o lugar do desespero. Portanto, não espere a confusão passar para orar. Ore enquanto o vento sopra forte, enquanto as dúvidas ecoam, enquanto as lágrimas caem. É nesse lugar de encontro sincero que o caos é trocado pela presença, e a presença traz uma clareza que nenhuma lógica humana é capaz de oferecer. O descanso como ato de guerra espiritual. Em um mundo que exalta produtividade constante, velocidade e respostas imediatas, descansar parece, para muitos, um ato de fraqueza ou até de irresponsabilidade. Entretanto, na perspectiva espiritual, o descanso é uma das formas mais poderosas de guerra. Em meio à confusão e ao caos, escolher descansar em Deus é uma declaração silenciosa, porém firme, de fé e confiança. É como dizer: mesmo que tudo ao redor esteja em movimento, eu sei em quem está o controle. Esse tipo de descanso não é inércia, é posicionamento espiritual. Desde o princípio, Deus estabeleceu o descanso como parte essencial da existência humana. Após criar os céus e a terra, Ele descansou no 7º dia, não por cansaço, mas para estabelecer um princípio eterno. O descanso não é algo opcional. É um ato que reflete a confiança no Deus que sustenta todas as coisas. Quando escolhemos descansar no meio da confusão, estamos alinhando nossa vida com esse princípio. Na prática, descansar espiritualmente não significa fugir da realidade ou negar os problemas. Significa entregar os pesos que não podemos carregar, parar de lutar batalhas que pertencem a Deus e permitir que a alma respire. Quando tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, nos esgotamos rapidamente, e a confusão parece aumentar. Mas quando paramos, respiramos e nos voltamos para Ele, abrimos espaço para que Sua presença traga ordem onde havia desordem. Pense nos discípulos no meio da tempestade. Enquanto eles se desesperavam, Jesus dormia no barco. A cena pode parecer contraditória, mas ela revela uma verdade profunda. O descanso de Jesus era resultado de sua confiança absoluta no Pai. Ele sabia que o vento e as ondas não tinham poder para frustrar os planos divinos. Ao descansar, ele estava em perfeita sintonia com o céu, mesmo quando o mar gritava. Esse tipo de descanso é, na verdade, uma forma de resistência espiritual. Enquanto o mundo diz: corra, lute, controle, resolva, a fé responde: confie, entregue, descanse, espere. Essa resposta não é passiva. Ela desarma os ataques da ansiedade e enfraquece o poder da confusão. O inimigo espiritual se alimenta do desespero e da pressa, mas quando escolhemos descansar em Deus, retiramos o combustível de suas estratégias. Outro ponto importante é que o descanso também é um ato de adoração. Quando você decide parar e confiar, está reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Está dizendo: eu não sou o centro, tu és. Eu não sustento tudo, tu sustentas. Essa postura honra a Deus mais do que longas explicações ou tentativas humanas de controle. Na prática diária, esse descanso pode se manifestar de várias formas. Dedicar momentos para estar em silêncio diante de Deus, deixar de lado a necessidade constante de respostas imediatas, parar de revisar mentalmente cada detalhe, tentando prever resultados, ou simplesmente escolher confiar, mesmo sem sentir nada. É um exercício espiritual constante, especialmente em tempos de confusão. O descanso também tem um efeito direto na mente e nas emoções. Quando paramos e nos voltamos para Deus, a mente começa a se aquietar. O barulho interno diminui, e o espaço para ouvir a voz dele aumenta. Muitas vezes, é justamente no descanso que as respostas mais claras chegam. Não porque lutamos para encontrá-las,
mas porque cessamos o ruído que as impedia de ser ouvidas. Portanto, descansar em Deus não é desistir. É lutar da forma mais poderosa possível, confiando plenamente. É permanecer firme quando tudo quer te empurrar para o desespero. É declarar, mesmo em silêncio: eu sei que o Senhor está no controle. Esse descanso é um escudo contra a ansiedade e uma arma contra a confusão. Quem aprende a descansar em Deus descobre que, muitas vezes, as maiores vitórias acontecem enquanto o coração está em paz. Testemunhos de confusão que viraram milagres. Uma das formas mais poderosas de renovar a fé em tempos de confusão é ouvir e relembrar testemunhos de pessoas que atravessaram momentos de completa desordem e viram Deus transformar o caos em milagres. Testemunhos não são apenas histórias bonitas, são evidências vivas de que Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece perdido. Eles funcionam como âncoras para o coração, lembrando-nos que aquilo que hoje é confusão pode se tornar amanhã o palco de uma grande manifestação divina. Na Bíblia, encontramos inúmeros relatos assim. Um dos mais impressionantes é o da travessia do Mar Vermelho. Imagine o cenário. O povo de Israel estava encurralado, com o mar à frente e o exército egípcio atrás. Era uma situação caótica, sem saída lógica ou estratégica. Aos olhos humanos, estava tudo perdido. A confusão e o medo tomaram conta, e muitos questionaram Moisés. No entanto, foi exatamente naquele momento que Deus abriu um caminho onde não havia caminho. O mar se dividiu, o povo passou a seco e o inimigo foi derrotado. O que parecia o fim tornou-se um testemunho que ecoa há milênios. Outro exemplo marcante é a história de José. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, tudo em sua trajetória parecia indicar fracasso e abandono. Por anos, ele viveu uma realidade confusa, sem respostas claras. Mas, no tempo determinado, Deus revelou o propósito de cada etapa. José foi elevado a governador do Egito, salvou sua família da fome e pôde declarar aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A confusão foi o terreno onde Deus construiu um testemunho que transformou gerações. Nos tempos de Jesus, também vemos esse padrão. Lázaro estava morto há 4 dias. A confusão tomou conta de Marta e Maria, que diziam: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Parecia tarde demais, mas Jesus chegou exatamente no momento certo para revelar um milagre ainda maior do que a cura: a ressurreição. A confusão se transformou em celebração e fé renovada. E não são apenas testemunhos bíblicos que mostram isso. Em todas as épocas, pessoas comuns experimentaram o mesmo padrão. Casamentos à beira do fim, restaurados de maneira inexplicável. Diagnósticos médicos revertidos de forma milagrosa. Portas profissionais abertas de maneiras imprevisíveis. Crises familiares transformadas em reconciliação profunda. São histórias que começam em cenários confusos, mas terminam com a assinatura inconfundível de Deus. O poder desses testemunhos está em nos lembrar de algo essencial. Deus não muda. O mesmo Deus que abriu o mar, que exaltou José e que ressuscitou Lázaro, continua agindo hoje. A confusão que você enfrenta não é diferente das que outros já enfrentaram, e assim como ele se manifestou no passado, ele pode se manifestar novamente agora. Além disso, ouvir testemunhos desperta esperança. Quando escutamos sobre o agir de Deus na vida de alguém, algo dentro de nós desperta e diz: se ele fez por eles, também pode fazer por mim. A fé se fortalece, a visão se alinha e o coração ganha fôlego para continuar crendo. Por isso, em tempos de confusão, é importante cercar-se de histórias de fé. Leia a palavra, ouça relatos de transformação, lembre-se dos seus próprios testemunhos passados. Muitas vezes, a confusão atual tenta nos fazer esquecer tudo o que Deus já fez. Relembrar é um ato espiritual poderoso. Portanto, não veja os testemunhos apenas como lembranças do passado, mas como convites vivos para crer no presente. Cada milagre registrado é uma prova de que a confusão não tem a palavra final. Deus tem, e quando Ele fala, o que era caos se transforma em testemunho que inspira outros a confiar também. A presença de Deus no vale da incerteza.
A incerteza tem o poder de abalar estruturas internas. Quando os caminhos não estão claros e as respostas parecem distantes, o coração humano tende a se sentir abandonado. No entanto, é justamente no vale da incerteza que a presença de Deus se manifesta de forma mais íntima e transformadora. Ele não promete que entenderemos tudo, mas promete estar conosco em cada passo, mesmo quando não conseguimos enxergar além do próximo metro. A presença de Deus não é um conceito abstrato, é uma realidade viva que sustenta, consola e guia em meio à confusão. Um dos salmos mais conhecidos, o Salmo 23, traz essa verdade com clareza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Note que Davi não diz que Deus o tirou imediatamente do vale, mas que sua presença o acompanhava dentro dele. A presença divina não remove automaticamente os vales, mas transforma a forma como os atravessamos. Ela muda o ambiente interno, ainda que o externo permaneça o mesmo. Moisés também viveu essa realidade. Diante da missão impossível de conduzir o povo pelo deserto, ele declarou a Deus: se a tua presença não for comigo, não me faças subir daqui. Ele sabia que estratégias humanas, força ou conhecimento não eram suficientes. O que garantiria segurança e clareza no meio da incerteza era a presença de Deus. Essa consciência o manteve firme, mesmo quando o povo murmurava e o caminho parecia impossível. Na prática, experimentar a presença de Deus no vale da incerteza exige sensibilidade. Deus não costuma se impor com barulho. Ele se revela a corações que param para perceber. Muitas vezes, a incerteza cria uma névoa emocional tão densa que nos impede de notar o que está bem diante de nós. É necessário desacelerar, respirar e dizer: Senhor, estou aqui. Mostra-me a tua presença neste lugar. E quando fazemos isso, algo muda. Não necessariamente as circunstâncias, mas nossa percepção. A presença de Deus é mais profunda do que uma emoção momentânea. Ela não depende de sentir arrepios ou experimentar manifestações visíveis. Trata-se de uma certeza interior, silenciosa e firme, de que Ele está ali, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Em muitos casos, Deus escolhe se revelar não por meio de sinais espetaculares, mas através de uma paz profunda que invade o coração no meio do desconhecido. Pense em Daniel na cova dos leões. A incerteza era total, mas a presença de Deus estava ali, fechando a boca dos animais e sustentando-o até o amanhecer. Ou em Paulo, preso e cercado por incertezas, mas escrevendo cartas repletas de alegria e esperança. O que explicava essa postura? A consciência constante da presença divina, que supera qualquer ambiente externo. Outro aspecto importante é que a presença de Deus no vale não é apenas consolo, é também direção. Muitas vezes, Ele não revela todo o caminho, mas mostra o próximo passo. É como caminhar à noite com uma lamparina. Não enxergamos tudo, mas vemos o suficiente para seguir adiante. Essa presença direcionadora exige confiança. Em vez de exigir respostas completas, aprendemos a caminhar guiados pela mão dele, passo a passo. Além disso, a presença de Deus no vale da incerteza produz maturidade espiritual. Enquanto muitos buscam escapar rapidamente desses momentos, Deus os utiliza para aprofundar nossa dependência dele. No vale, aprendemos a ouvir melhor, a discernir mais claramente e a fortalecer nossa fé de maneira sólida. Portanto, se você está atravessando um vale onde nada parece seguro ou previsível, não interprete o silêncio como abandono. A presença de Deus está aí, mesmo que os seus sentidos não consigam detectá-la imediatamente. Feche os olhos espirituais para o ruído e abra-os para perceber a companhia constante daquele que prometeu: eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. No vale da incerteza, essa presença é mais do que suficiente para sustentar e guiar. A confusão não é sua identidade. Quando a confusão se prolonga, ela tem um efeito perigoso. Tenta se infiltrar na forma como a pessoa enxerga a si mesma. Em vez de ser percebida como um momento passageiro, a confusão começa a se tornar uma etiqueta interna. Frases como "eu sou confuso", "minha vida é uma bagunça" ou "nada nunca dá certo para mim" passam a habitar os pensamentos.
Essa identificação com a confusão não é apenas emocional, é espiritual. E é exatamente isso que precisa ser quebrado. A confusão pode estar ao seu redor, mas ela não define quem você é. Na essência, identidade é aquilo que permanece mesmo quando tudo ao redor muda. A confusão, por definição, é temporária e transitória. Ela é uma estação, não um nome permanente. Deus não te chama de confuso, perdido ou bagunçado. Ele te chama de filho, amado, escolhido, justificado, redimido. Essas são as verdades imutáveis que sustentam sua identidade, independentemente da circunstância. Quando você começa a enxergar a confusão como parte da sua identidade, enfraquece sua fé e paralisa seus passos. Mas quando a enxerga como uma fase que está sendo trabalhada por Deus, ela perde o poder de moldar sua percepção. Um exemplo claro disso é Gideão. Quando Deus o chama, ele está escondido, com medo e confuso sobre sua própria capacidade. Ele se vê como o menor da casa de seu pai e alguém incapaz de liderar. Mas Deus o chama de homem valente. A confusão interna de Gideão não mudou a forma como Deus o via. Foi Gideão que precisou alinhar sua identidade à visão de Deus e não o contrário. Outro exemplo é o povo de Israel no deserto. Após anos de escravidão, eles foram libertos, mas ainda pensavam como escravos. A confusão da nova realidade, liberdade, deserto, promessa distante, fez com que muitos desejassem voltar ao Egito. Eles não haviam entendido ainda que sua identidade não era mais de cativos, e sim de herdeiros. A confusão os fez duvidar da promessa porque eles ainda não haviam se apropriado plenamente da nova identidade. Na prática, não permitir que a confusão defina sua identidade significa separar o eu estou do eu sou. Dizer eu estou confuso é reconhecer um estado momentâneo. Dizer eu sou confuso é permitir que esse estado determine quem você é. A primeira afirmação abre espaço para a mudança. A segunda aprisiona. Deus trabalha com pessoas que reconhecem seus estados, mas nunca deseja que esses estados se tornem suas definições. Outro ponto importante é que a identidade espiritual é firmada na palavra, não nas emoções. Emoções são voláteis e mudam conforme o ambiente. A palavra é imutável. Quando a confusão tentar grudar em você como um rótulo, volte-se para o que Deus diz a seu respeito. Leia, declare e creia nas verdades bíblicas sobre quem você é. Isso cria uma base sólida que não é abalada por temporadas confusas. Também é fundamental compreender que Deus não age em cima de identidades distorcidas. Ele restaura primeiro quem somos por dentro, para depois manifestar mudanças por fora. Quando você se vê corretamente, como ele te vê, a confusão perde força. É como uma névoa que se dissipa quando o sol nasce. Além disso, não permita que a opinião dos outros durante sua estação de confusão determine quem você é. Muitas pessoas ao redor projetam rótulos baseados em aparências momentâneas. Mas Deus conhece o coração e os planos eternos que tem para a sua vida. A identidade dada por Ele é superior a qualquer definição humana ou circunstancial. Portanto, declare para si mesmo: a confusão não é quem eu sou. Ela pode estar presente por um tempo, mas não permanecerá. Você foi criado para viver com clareza, propósito e direção divina. A confusão é um episódio, não a história inteira. Quando você recupera sua identidade em Deus, tudo ao redor começa a ganhar um novo significado, e aquilo que parecia te definir se torna apenas mais uma parte do testemunho que Ele está construindo. Escolher confiar é uma decisão diária. Confiar em Deus não é um ato isolado que acontece uma única vez e permanece automaticamente para sempre. É uma escolha diária, muitas vezes feita no meio de emoções conflitantes, circunstâncias incertas e pensamentos inquietos. Em tempos de confusão, essa escolha se torna ainda mais essencial, porque tudo ao redor parece gritar o contrário. A confiança nesses momentos não nasce de sentimentos, mas de uma decisão firme do coração. Hoje, novamente, eu escolho confiar. A caminhada de fé é marcada por decisões repetidas. Cada manhã traz novos desafios, novas perguntas, novos ventos. E junto com isso, vem a oportunidade de decidir em quem colocaremos nossa confiança. Essa repetição diária é fundamental,
porque a mente humana tende a oscilar conforme os estímulos do dia. Se basearmos nossa confiança apenas em sensações momentâneas, estaremos sempre vulneráveis à instabilidade emocional. Mas quando a confiança é uma escolha deliberada, ela se torna uma âncora firme. Abraão é um exemplo notável dessa escolha constante. Durante anos, ele esperou o cumprimento de uma promessa que parecia impossível. Cada dia sem o filho prometido era uma oportunidade para duvidar. Ainda assim, ele escolheu crer. Romanos 4, 20 e 21 diz: Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa convicção não surgiu do nada. Foi alimentada diariamente, mesmo quando nada visível acontecia. Outro exemplo é Davi. Antes de enfrentar Golias, ele já havia enfrentado leões e ursos. Cada vitória anterior fortalecia sua confiança para o desafio seguinte. Mas não foi apenas o passado que o sustentou. Foi sua escolha constante de confiar no Deus que sempre esteve com ele. Quando todos olhavam para o gigante com medo, Davi olhava para Deus com confiança renovada. Na prática, escolher confiar diariamente envolve cultivar hábitos espirituais que fortalecem essa decisão. A oração matinal, a leitura da palavra, os momentos de silêncio diante de Deus e a lembrança de testemunhos passados são ferramentas que mantêm o coração ancorado. Cada uma dessas práticas atua como um lembrete constante de que Deus é digno de confiança, independentemente do que os olhos veem. Também é importante reconhecer que a confiança diária não ignora sentimentos de dúvida ou medo. Pelo contrário, ela os encara e decide não ser governada por eles. Confiar não significa não sentir insegurança. Significa escolher crer apesar dela. É levantar a voz da fé acima do ruído da confusão. Essa decisão diária também molda o caráter. Cada vez que escolhemos confiar, mesmo em meio a incertezas, nossa fé amadurece. Passamos a depender menos de garantias externas e mais da fidelidade de Deus. E com o tempo, essa confiança diária se transforma em uma postura natural. O coração aprende a descansar mais rapidamente, a mente se aquieta com mais facilidade e a fé responde com mais firmeza. Além disso, essa escolha diária influencia diretamente nosso entorno. Pessoas que vivem ao nosso redor percebem quando a confiança em Deus é real e constante. Mesmo sem palavras, a paz e a firmeza irradiadas de um coração confiante impactam outros, servindo como testemunho vivo. Portanto, em tempos de confusão, não espere sentir confiança para então escolhê-la. Escolha confiar primeiro, e os sentimentos seguirão. Cada novo dia é uma oportunidade para reafirmar essa decisão. Olhe para Deus e diga: hoje, novamente, eu confio em Ti. Essa simples frase, repetida diariamente com sinceridade, tem o poder de transformar corações, acalmar tempestades internas e manter firmeza mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A clareza de Deus sempre chega no tempo certo. Uma das maiores tentações durante períodos de confusão é acreditar que Deus se esqueceu, que nada está acontecendo e que o silêncio é sinal de abandono. A espera prolongada mexe com as emoções, a impaciência toma espaço e a mente começa a imaginar cenários distorcidos. Porém, existe uma verdade inabalável. A clareza de Deus sempre chega, e chega no tempo exato. Não no nosso tempo ansioso, mas no tempo perfeito dele, que considera fatores invisíveis, prepara caminhos e age com precisão divina. A Bíblia está repleta de exemplos em que a clareza de Deus veio depois de longos períodos de aparente silêncio. Pense em Abraão. Por anos, ele viveu com uma promessa que parecia distante, sem instruções detalhadas sobre como e quando ela se cumpriria. No entanto, no tempo determinado, Deus não apenas cumpriu a promessa, mas deixou claro que cada etapa de espera tinha um propósito. A clareza não veio no início, mas quando tudo estava alinhado segundo o plano divino. Outro exemplo marcante é o de Ana. Ela viveu anos de angústia e confusão, chorando diante do Senhor pelo filho que desejava. Enquanto as pessoas ao redor interpretavam mal seu sofrimento,
Deus estava preparando não apenas a resposta, mas um propósito muito maior. Samuel não seria apenas um filho desejado, seria um profeta que impactaria toda uma nação. Quando a clareza chegou, tudo fez sentido. Na prática, entender que a clareza de Deus chega no tempo certo exige fé para esperar com confiança. A ansiedade quer respostas imediatas, mas a fé confia que, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. A clareza não é ausência de ação, é resultado de um processo divino que muitas vezes acontece nos bastidores. Ele não revela tudo de uma vez porque está nos moldando durante a espera, fortalecendo nossa fé e alinhando nosso coração ao dele. É como uma manhã nublada em que, pouco a pouco, o sol começa a dissipar a névoa. No início, você não vê nada. Depois, começa a distinguir formas. E, de repente, o cenário inteiro se torna claro. A clareza divina muitas vezes funciona assim: progressiva, precisa e no momento perfeito. Outro ponto essencial é que a clareza de Deus não chega para satisfazer curiosidades, mas para cumprir propósitos. Ele não revela apenas para acalmar nossa ansiedade, mas para nos posicionar no centro da sua vontade. Quando a clareza chega, não é apenas uma resposta mental, é uma direção prática que muda rumos e confirma caminhos. Muitos confundem o tempo da espera com tempo perdido, mas com Deus, nada é desperdiçado. Cada segundo de confusão aparente pode estar servindo a propósitos invisíveis. Ele prepara pessoas, circunstâncias e até o nosso interior para que, quando a clareza vier, estejamos prontos para recebê-la e caminhar nela. Pense em José novamente. Foram anos de confusão, prisão e silêncio, mas em um único dia tudo se esclareceu. O faraó o chamou, Deus deu a interpretação do sonho, e em poucas horas ele passou de prisioneiro a governador. A clareza divina não apenas chegou, mas chegou com poder e transformação imediata. Por isso, quando parecer que Deus está demorando, lembre-se, ele nunca se atrasa. O tempo dele é diferente do nosso porque ele enxerga de cima. Ele vê conexões que você ainda não pode ver. E quando finalmente a clareza chega, você percebe que cada segundo de espera teve um propósito. Portanto, não desanime no meio da confusão. Continue firme, mesmo sem entender tudo agora. A clareza virá, e quando vier, mostrará que Deus sempre esteve no controle, alinhando cada detalhe com perfeição. No tempo certo, o que hoje é névoa se tornará um testemunho poderoso da fidelidade divina.